Seja bem-vindo. Vamos para a continuidade da aula relativa ao concurso de agentes ou concurso de pessoas, presente no slide número 25, disponível no ambiente EAD da Universidade de Fortaleza. Vou passar, então, a exibição dos slides que foram apresentados na aula passada e nós vamos ver aqui qual slide que ficamos. Ficamos no slide que traz o artigo 31 do Código Penal. O artigo 31 fala sobre participação impunível, uma participação que não será punível. O sujeito tentou a prática criminosa, mas ele não será punível. Quando isso ocorre? Os casos de impunibilidade, de acordo com o artigo 31. Vamos a eles. O ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. O que é o ajuste? O ajuste é o acordo para praticar o crime. Instigação, estimulação da ideia criminosa já existente. Auxílio, ajuda material prestada na execução do crime. Auxílio, instigação e ajuste estão presentes também no dispositivo do artigo 122 do Código Penal, que trata da questão do suicídio. Aquele que instiga, auxilia, induz a pessoa ao cometimento do suicídio, irá responder por crime caso o suicídio tenha se consumado ou que da tentativa de suicídio tenha gerado a consequência de uma lesão corporal de natureza grave. Se resultou em lesão leve, não tem crime. Então, ajustar é você acordar. Eu vou acordar com você a prática de um assalto, de um roubo. Nós conseguimos a planta de um banco, pensamos a forma que nós vamos entrar, a gente entra de uma vez, grita, faz de conta que estamos com armas de fogo. E aí, no dia que é para haver a prática da nossa ação, você não aparece. Ou se aparece, você desiste. Enfim, você não pratica junto comigo nenhum ato executório para o crime. Portanto, não haverá punibilidade se não chega, pelo menos, na fase de execução do crime. Salvo disposição expressa em contrário, ou seja, se nós estivéssemos ali com armas de fogo, por exemplo, que é um crime punível autonomamente. Mas o fato de ajustar um roubo, se o crime não chega pelo menos a ser tentado, pelo menos iniciar a execução dele, não há por que haver qualquer tipo de punição. Da mesma forma, a determinação. Eu determino a você que mate o nosso desafeto, o indivíduo que está ali querendo o domínio do tráfico de drogas na nossa região. E aí você diz que sim, que vai obedecer a minha ordem, mas
Cadê o homicídio? Cadê a vítima morta? Não acontece. Por mais que você tenha prometido à minha pessoa que iria matar o desafeto, você não fez nada. O crime não chegou à fase de se iniciar, de início da execução. Um ato idôneo e inequívoco para a prática da consumação. Portanto, não houve a tentativa. Não há crime. A instigação, você estimular a ideia. Ah, o indivíduo está aqui querendo dominar o nosso território do tráfico. Nós temos que eliminá-lo. Nós vamos perder nosso lucro. Daqui a pouco ele vem e mata a gente. Eu começo a instigar você a dar a ideia criminosa em relação à prática do crime. Instigação, ajuste, auxílio, se o crime não chega, pelo menos na fase da tentativa, um ato idôneo e inequívoco para a prática do crime, não há por que haver punição. Conivência. O que é a conivência? Muita gente derrapa na questão da conivência, acreditando que o conivente ele é um criminoso, que ele está dentro do iter crimes. Mas cuidado com a questão da conivência. O conivente ele não entra no crime. Não basta eu saber, eu ter conhecimento do crime para eu estar dentro do crime, para eu ser responsabilizado. Se eu não tiver um dever legal de coibir crime, de denunciar crime, eu sou policial, eu tenho esse dever. Se eu não tiver, a esposa do bandido, todas as noites a esposa do bandido ouve dele as ações criminosas que ele já praticou, que ele está praticando ou que ele vai praticar. Isso não traz a ela o poder de participação no crime. Isso traz a ela a conivência. Ela foi conivente? Foi, ela sabia. Mas qual a relevância da ação dela para os crimes? Zero, nenhuma. Então, ela não vai responder por crime. Se ela não tinha o dever legal de evitar, de denunciar, não há crime na pessoa que é conivente. Diferente da pessoa que tem um dever legal, de ofício, de delatar, de entregar, de denunciar ações criminosas. Segundo a doutrina, a conivência é quando o agente, sem ter o dever jurídico de agir, omite-se durante a execução do crime, tendo condições de impedi-lo. Nesse caso, a inexistência do dever jurídico de agir por parte do agente não torna a conivência uma participação por omissão, não sendo ela punida. Assim, não constitui participação punível a mera presença do agente no ato da consumação do crime ou a não denúncia de um fato delituoso de que tem conhecimento a autoridade competente. Professor, lá vem o goleiro Bruno novamente. Ele agora fazendo beicinho, abraçando o macarrão. E essa tatuagem? O que seria essa tatuagem? Deixa eu ver aqui o que está escrito nessa tatuagem e perguntar a você se você tem um amigo ou uma amiga que tem essa capacidade, esse amor todo a você, ao ponto de tatuar no próprio corpo uma mensagem de amor, uma mensagem de amor para você. Será que você tem um amigo assim, uma amiga? A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Bruno e Maca. Olha, para você ter um amigo que seja capaz
de tatuar no próprio corpo uma mensagem com seu nome é raro, raríssimo. O Bruno teve. O Bruno teve essa capacidade de fazer uma amizade que o idolatrava. Tá, mas e aí? O que tem a ver a conivência? A defesa do goleiro Bruno, não estou dizendo que isso aconteceu, mas a defesa do goleiro Bruno argumentou que o goleiro Bruno ele foi conivente, mas que ele não teve participação no crime em relação à morte da modelo Elisa Samúdio, mãe do filho do Bruno. O Bruno, ele teve, entre aspas, benefício com a morte dela. Aquilo dali foi proveitoso a ele, porque, teoricamente, ele parou de ter uma pessoa que estava o atormentando, que estava atrás de recursos dele, que estava numa delegacia registrando boletins de ocorrência contra ele em seu desfavor, em detrimento de agressões e ameaças, supostas agressões e ameaças. Então ele foi beneficiado pela morte. Só que a defesa disse, olha, o que o Bruno foi conivente. O Macarrão, que era o melhor amigo dele, sabia de tudo que estava acontecendo em relação a Elisa. Só que o Bruno, ele disse, olha, eu não quero saber, não quero ter qualquer informação e eu não quero, não estou mandando matar ela. A defesa alegou que ele não mandou matar ela, que ele somente sabia que o Macarrão foi atrás de resolver e que tudo para o goleiro Bruno não foi além da conivência, mas que ele não teve essa participação. Quando você tem situações como estas, como é o caso de uma esposa que está ali ouvindo relatos de crimes por parte do marido, que o marido é bandido, ela é conivente. Se o goleiro Bruno depois tomasse conhecimento do que ocorreu depois do crime, se ele tomou conhecimento e não denunciou o fato às autoridades, isso se trataria, teoricamente, de conivência, mas não levaria ele ao crime. Assim foi a defesa do Bruno, entretanto, não foi exitosa. Ele acabou sendo condenado, junto com Macarrão e outros, pelo crime do homicídio praticado contra a modelo Elisa Samúdio, infelizmente. Vamos aí entender o que a doutrina, o Código Penal não faz referência a essa nomenclatura. Coube à doutrina falar sobre a autoria colateral, sobre a autoria incerta. O que vem a ser uma autoria colateral? A autoria colateral é quando duas pessoas querem praticar um crime e agem ao mesmo tempo, sem que uma saiba a intenção da outra. E o resultado morte decorre da ação de apenas uma delas, que é identificada no caso concreto. Nós vimos a questão da autoria colateral lá no estudo do nexo de causalidade. Sim, aquelas situações de resultados de condutas preexistentes, concomitantes, supervenientes, uma causa e outra causa. Duas causas agindo para um resultado. Eu sou uma causa e você é outra causa. Só que você não me conhece, eu não sei, eu também não lhe conheço. Nós não temos adesões de vontade. Eu não tenho adesão em relação à sua vontade, nem você à minha. É como se um muro de concreto
bem elevado esse muro, estivesse entre nós. Eu não vejo sua ação e você não vê a minha. Eu atiro, você atira contra a vítima. Um tiro só acerta a vítima, que faz com que ela venha a óbito. É detectado pela perícia técnica que foi da sua arma que partiu a bala, a munição, que transfixou a vítima, e não da minha. Portanto, não se trata de concurso de pessoas, concurso de agentes. Por quê? Porque um dos requisitos para o concurso de agentes é a adesão de vontades. É um aderir à vontade do outro. Desse liame subjetivo. Nós não tínhamos. Portanto, cada um responde autonomamente, responde pelo que fez. Você que atirou e matou, segundo a perícia técnica, vai responder por homicídio na forma consumada. Eu, que atirei concomitante a você, ao mesmo tempo, vou responder por tentativa de homicídio. Por quê? Porque foi o que eu fiz. Eu atirei, mas não acertei, não matei. Eu tentei matar. Se tivesse uma recompensa pela morte dessa pessoa, somente você iria receber. Eu não. Eu respondo por tentativa de homicídio, você responde por homicídio na forma consumada. É o que se chama de autoria colateral. Não há concurso de agentes neste caso. Autoria incerta é quando na autoria colateral não se consegue apurar qual dos envolvidos procurou ou provocou o resultado. A mesma situação, causas distintas, uma causa sou eu, a outra causa é você. Estamos agindo aqui autonomamente a um muro de concreto bem alto entre nós. Eu atirei, você atirou na vítima ao mesmo tempo. Perícia técnica lá da PEFOS, lá da criminalística da PEFOS, da perícia forense cearense, foi incapaz de identificar de qual projeto, de qual arma saiu o projétil de arma de fogo que acertou, que vitimou a pessoa, trouxe óbito a ela. Quando isso ocorre, já que não é possível identificar, aí a gente está numa saia justa. E agora? Eu respondo pelo quê e você responde pelo quê? Já que a autoria é incerta, mas a pessoa está morta. Aí você pensa, bom, se for o meu cliente não matou. O meu cliente, como não é possível provar que foi ele, na dúvida pro réu, em dúvida pro réu. Ele tentou matar? Tentou, mas não é possível identificar que realmente foi ele. Já que é indúbio pro réu e que ele tentou matar, mas não é possível essa prova, se trata de autoria incerta. Então, meu cliente vai responder por tentativa de homicídio. E o seu cliente vai responder pelo quê? Pelo que você acha que o seu cliente deve responder? O meu é por tentativa. O seu vai assumir esse crime com a possibilidade de não ter sido ele o autor do crime, de que não tenha sido da arma dele que efetivamente matou a vítima. Como fazer? Como é que a justiça vai fazer com que um dos dois, imaginando que os dois fossem responder por homicídio na forma consumada, como fazer com que um dos dois vá pagar uma pena por um crime que não praticou? Porque pelo menos um não consumou o crime. Foi na forma da tentativa, que tem uma diminuição da pena. Pelo menos um. Então, indúbio pro réu. Na dúvida, você não pode deixar que o sujeito vá pagar por uma pena por um crime que não praticou.
estamos diante de autoria incerta. Algumas situações trazidas mesmo pela doutrina, exemplos A e B, ficam em emboscada visando matar C, sem saber da conduta um do outro. A atira no coração e B na cabeça. Qual é a solução? Eles são o quê? Autores. Eu atirei, você atirou. Você acertou o coração, eu acertei a cabeça. Cada um vai responder por homicídio. É autoria colateral. Inexistem vontades conjugadas, mas sim coincidentes, convergentes. Cada um responde pelo que fez. Você matou, eu matei. Praticamos um fato em convergência, coincidentemente, mas conseguimos matar, teoricamente, a pessoa ao mesmo tempo. Professor, Oi? boa tarde. Não existe a possibilidade de um tiro ser capaz de matar a pessoa e outro tiro apenas lesionar, não causar a morte dessa pessoa? Ou os dois mesmo, como o senhor acabou de falar, vão, como é que se fala? Vão responder por homicídio. Hugo, obrigado pela participação, pelo questionamento. Sempre tenha o cuidado com o recorte da questão. Quando a questão em um concurso vem e descreve uma determinada situação, você vai ter que se portar por aquilo. A partir do momento que é você quem está trazendo um exemplo e o seu recorte é esse, eu vou ter que fazer a interpretação do caso que você trouxe em concreto, para trazer solução. Então, o seu caso existiam autores colaterais, ou seja, que não se conheciam, tinham lá um paredão entre eles, não tinha adesão de vontades, cada um era uma causa autônoma, e aí um atirou e o outro atirou. Dos tiros, um provocou lesão corporal na pessoa. Esse tiro dado não levou a pessoa a óbito, com um tiro no braço. Mas esse outro aqui, do tiro que ele efetivou, foi na cabeça. Foi um tiro fatal. A perícia técnica é capaz de distinguir, é capaz de trazer um laudo sobre isso. Esse vai responder por tentativa de homicídio e o outro vai responder por homicídio. Porque foi isso que aconteceu. Então, é o recorte em relação ao caso em concreto. Como você trouxe, você pontuou e disse que foi isso que aconteceu, é isso que vale, é isso que importa. E quando você tiver lá alternativas a marcar em uma prova, você vai fazer diante do que o examinador descreveu, conforme a narrativa hipotética do que foi dito. Na segunda possibilidade, A e B atiram, mas os dois erram. Responde cada um por tentativa. Nenhum acertou, nenhum praticou o crime na forma consumada, os dois vão responder por tentativa, porque é isso que cada um fez. Sem concurso de pessoas. Não haverá concurso de pessoas nesse caso de autoria colateral. Terceira possibilidade. A e B atiram, mas de alguma forma não foi possível saber quem acertou. C, que veio a falecer. Solução, que foi o caso que eu expliquei há pouco, respondem por tentativa, é autoria incerta. Princípio indúbio pro réu. Vamos aí para o artigo 30 do Código Penal, que fala sobre circunstâncias incomunicáveis.
Existem algumas circunstâncias que não se comunicam, não vai se comunicar. Eu pratico o crime junto com você e as circunstâncias minhas não vão perpassar, não vão passar para você, porque são incomunicáveis. As circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Essas não se comunicam. É a regra. A regra é que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Vamos primeiro para a regra. Eu, juntamente com você, fomos atrás de praticar um homicídio. Matamos uma pessoa. E agora? Nós tivemos ações muito semelhantes. Eu estava com a faca, você com a faca, encontramos a pessoa e começamos a estocar a vítima. Matamos a pessoa lá com facadas. Julgamento, condenação e sentença penal condenatória em concreto estabeleceu uma pena de 6 anos de reclusão para mim. 6 anos. E você? 12 anos. Você teve uma pena de 12 anos de prisão. Mas feriu o princípio da individualização da pena. Não, não feriu. Como é que praticou o mesmo crime e foram punidos de forma diferente? Aí sim é que está o princípio da individualização da pena. A pena tem que ser individualizada na medida justa e necessária pelo que o sujeito fez. Ela tem que trazer, a pena tem que ser a cara do condenado, por todas as circunstâncias que estão ao redor dele. Para isso, o juiz estabelece a pena conforme uma dosagem, que é um sistema trifásico. São 3 fases que o juiz vai analisar para estipular a pena em concreto. E aí, na primeira fase, olha o que ele faz na primeira fase. Ele vai avaliar circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Vai verificar antecedentes criminais. Os meus, 0. Nenhum. Nunca pratiquei nenhum crime. E você? Várias condenações criminais que já transitaram em julgado. E até pelo mesmo tipo de crime. O juiz vai verificar a personalidade de cada um. Minha personalidade é ótima. Sou tranquilo, professor universitário, projetos para o futuro. Não há nada que da minha conduta possa fazer com que se imagine que eu vá voltar a cometer outros crimes. Tenho residência fixa, família constituída, emprego. Motivos para o crime. Eu matei aquela pessoa porque ele estuprou minha filha. Você matou porque queria ganhar dinheiro em detrimento do crime. Foi por conta de um dinheiro que você iria ganhar em detrimento desse crime praticado. Veja como as circunstâncias são pessoais. E essas circunstâncias pessoais, minhas e suas, elas não irão se comunicar. Eu vou pagar pelo crime com uma pena individualizada conforme as minhas características, conforme quem eu sou, de forma individualizada. E você da mesma forma. Ruim para você, que teve uma pena bem mais elevada
do que a minha, embora tivéssemos praticado o mesmo crime. O mesmo crime. Em detrimento do artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. As condições e circunstâncias pessoais não se comunicam entre os coautores ou partícipes. Cada sujeito responderá de acordo com suas condições. A menoridade, a reincidência, o parentesco e outras circunstâncias. Essas condições, menoridade, reincidência, parentesco e circunstâncias, motivo fútil, de relevante valor social ou moral, de a questão da prescrição, todos estão em relação a circunstâncias que estão ao redor do crime. E as condições que são essenciais para a conduta criminosa. Condições pessoais, subjetivas e condições reais são objetivas. Agora nós vamos para a exceção. Exceção. Essa que está aí no slide, essa figura é da esposa de um traficante lá do Rio de Janeiro. E ela foi presa posteriormente por crime de associação criminosa, mas todas as circunstâncias pessoais dele não podem vir a se comunicar a ela. Agora vamos à exceção. Salvo quando elementares do crime. As circunstâncias pessoais não se comunicam, mas se elas forem elementares do crime, vão se comunicar. O que é ser uma circunstância ou condição elementar do crime? É uma condição sem a qual o crime não é aquele. O crime passa a ser outro. Portanto, essa circunstância é elementar. Vamos aqui à verificação dessa comunicabilidade, que se comunicam em relação às elementares e às circunstâncias. As circunstâncias e condições objetivas de caráter material comunicam-se aos partícipes desde que estes conheçam tais circunstâncias ou condições. B. As circunstâncias ou condições subjetivas de caráter pessoal não se comunicam aos partícipes, salvo quando forem elementares do crime, isto é, pertencentes ao próprio tipo penal. E C. As elementares, sejam elas subjetivas ou objetivas, comunicam-se aos partícipes, desde que conhecidas por eles. Diferença entre circunstâncias e elementares. As circunstâncias são todos os dados acessórios que, agregados à figura típica, têm o condão de influir na fixação da pena. Elementares de um crime são componentes essenciais da figura típica, sem as quais o delito não existe. Vamos aqui a um exemplo do que são essas circunstâncias elementares de um crime que acabam se comunicando. Vamos analisar o crime de peculato. Peculato é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. É uma condição elementar do crime ser funcionário público. Se não tiver a condição de ser funcionário público, se o sujeito não for funcionário público, o crime não é de peculato. Portanto, é uma circunstância, o fato de ser funcionário público, que vai se comunicar àquele indivíduo que não é funcionário público, em detrimento do artigo 30 do Código Penal, que diz que as circunstâncias pessoais não se comunicam, salvo, por exceção, as que sejam elementares do crime. E a condição de ser funcionário público é elementar do crime. Senão, o crime não é esse. E qual é o crime a que se refere o peculato? Olha aqui. Peculato.
Artigo 312 do Código Penal. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Se você tira desse dispositivo a elementar referente a funcionário público, você tirar funcionário público, o crime deixa de ser esse. Passa a ser o quê? Apropriação, lá do artigo 169 do Código Penal. Se você subtrair o bem, desviá-lo, é o crime de furto do artigo 155, mas não vai ser mais peculado. Portanto, essa condição de ser funcionário público é elementar do crime. Isso quer dizer que, se eu lhe chamar para ir lá na secretaria onde eu trabalho, Secretaria do Estado, para nós furtarmos bens pertencentes ao Estado, vamos lá furtar computadores, notebooks, e em detrimento, em razão da minha função, teve a facilidade do acesso, você que não é funcionário público irá responder pelo artigo 312. Não vai responder por furto do artigo 155, não. Se você sabia da minha condição de funcionário público, se essa condição de funcionário público facilitou, de alguma maneira, o acesso à consumação do crime, eu respondo por peculato, e você que não é funcionário público, mas sabia da minha condição, irá responder também pelo crime de peculato. Não vai responder lá por furto. Por força do artigo 30, que nós vimos, que diz que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, elas se comunicam quando forem elementares do crime. E o que é uma circunstância elementar? É a condição sem a qual o crime não existe. Passa a ser outro crime, porque ela é um componente essencial da figura típica, a questão de ser elementar do crime. Outro exemplo. Aqui tem uma jurisprudênciazinha, um trecho de uma jurisprudência que serve para sedimentar essa questão do furto em uma repartição pública. Funcionário público que vai à repartição à noite e arromba a janela para poder subtrair objetos, comete furto qualificado e não peculato furto, pois o delito foi realizado de uma maneira tal que qualquer outra pessoa poderia tê-lo praticado. Ou seja, a qualidade de funcionário público em nada ajudou na subtração. Se um funcionário público, por outro lado, consegue entrar na repartição durante a noite, utilizando-se de uma chave que possui em razão de suas funções e subtrai valores à lei existentes, comete peculato furto. E a pessoa que está com ele também vai responder por peculato furto. Funcionário público deixa a porta aberta para que à noite alguém entre e furte. Há peculato furto por parte do funcionário e do terceiro. Tiago, quer fazer um questionamento? Fica à vontade, Tiago. Ô, professor, boa noite. Professor, então, significa, assim, que a gente, lógico, né, analisar esse caso concreto e a questão é que mesmo ele sendo funcionário público, ele precisa que a função dele facilite, né? Nesse caso, por exemplo, como foi um arrombamento, não poderia se caracterizar porque se ele não fosse funcionário público, ele também conseguiria, né? Normalmente, talvez seja mais ou menos essa a ideia desse contexto, né? Era só mesmo
uma questão aqui que eu pensei aqui agora. A partir do momento que o senhor colocou essa nova slide aqui, né? Mais ou menos nessa linha, né? Então, ele precisa realmente que seja um funcionário público, mas que essa situação ele se aproveite disso, né? Aproveite do cargo, então, né? Porque realmente eu tinha muita dúvida quanto a esse crime. Tiago, obrigado pela sua participação, pelo questionamento, pelas informações. É dentro desse raciocínio mesmo. O principal aí da sua fala é a questão da relevância. Tem que ser relevante. O quê? A minha condição de funcionário público para me dar facilidade. Se a minha condição de funcionário público, mesmo eu praticando um furto na minha instituição, lá onde eu trabalho, não me favoreceu, não foi relevante a minha condição, eu tive um esforço que qualquer outra pessoa teria tido, e não foi a minha condição de funcionário público que me facilitou, então eu responderia por furto. Mas quando eu pratico o fato, em detrimento da condição de funcionário público, e aquele indivíduo que vai em concurso de pessoas praticar o fato, o crime, junto à minha pessoa, ele irá responder, e é o principal objetivo aqui do nosso estudo em relação ao concurso de pessoas, é identificar que esse indivíduo que está com funcionário público não responde por furto, ele responde por peculato, em detrimento do artigo 30, que traz uma exceção à regra relativa às circunstâncias que se comunicam. Circunstâncias elementares se comunicam ao crime. A Leidiane está falando aqui, dizendo que essa questão é de concurso público também, que já caiu. Concurso público, sim, já caiu, é recorrente. E esse trecho aqui é retirado de uma peça jurisprudencial. Outro exemplo, para que você tenha um entendimento bastante correto em relação a essas circunstâncias elementares. Imagine a questão do infanticídio, artigo 123 do Código Penal. O infanticídio é um homicídio. Você mata uma criança logo após o parto, em virtude do estado do puerpério. Se a mãe não estava sob o estado do puerpério, que é uma depressão muito forte, não é infanticídio, é homicídio. Agora, a mãe pode ter se socorrido a outra pessoa para a consumação do crime, para a execução do crime. Pode ter chamado o pai, pode ter chamado um amigo, para praticar o crime junto com ela. Quando essa pessoa age em relação ao infanticídio, sabendo que aquela mãe está sob o estado do puerpério, ela não vai responder por homicídio. Essa pessoa que não é a mãe, que não teve filho, que não tem estado do puerpério, mas que está em concurso de pessoas para a prática do infanticídio, por ser um elementar do crime, porque se não for no estado do puerpério, não for o próprio filho, qual é o crime? É homicídio. Essa circunstância é elementar ao crime, senão é homicídio. Essa pessoa que ajudou a mãe irá responder pelo crime de infanticídio juntamente com a mãe, por conta das circunstâncias que são elementares ao crime.
Esgotado o slide de número 25, para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar. Não apenas planejar, mas também acreditar. Vamos, Anatole France, vamos para o slide de número 26. Concurso de crimes é o estudo que fazemos no slide de número 26. Concurso de crimes. Nós já estudamos o concurso de normas, nós já estudamos o concurso de penas e o concurso de pessoas. Concurso de penas ainda vamos estudar, mas temos o concurso de normas e o concurso de pessoas. Concurso de pessoas acabamos de estudar quando há mais de uma pessoa na feitura de uma infração penal. Concurso de normas, lá no começo do semestre, quando há várias normas, aparentemente, a ser aplicadas diante de um mesmo fato. E aí a gente tem o quê? Para não haver o bis em idem, existem 4 princípios que vão explicar. Princípio da alteridade, princípio da consunção, princípio da subsidiariedade, princípio da especialidade e alternatividade. São princípios que não vão deixar que mais de uma norma seja aplicada a um único fato. Evita-se, portanto, o bis em idem. Então, já estudamos concurso de normas, já estudamos concurso de pessoas, concurso de penas ainda vamos estudar, quando há várias penas a ser aplicadas diante de um mesmo fato. E aí pode haver a exasperação das penas ou pode haver a acumulação das penas. Mas o nosso estudo é sobre concurso de crimes, quando há vários crimes possíveis diante de um mesmo fato. Ocorreu um único fato, em um só contexto, e nesse mesmo contexto, você está diante de vários crimes que ocorreram. Esse é o nosso estudo, vamos entender como isso ocorre. Concurso material, estabelecido no artigo 69 do Código. Concurso formal, no artigo 70. E o crime continuado, artigo 71 do Código Penal. O Lindenberg Alves, vamos começar aqui pelo exemplo do Lindenberg Alves, que é da menina Eloá, para você começar a ter o norte em relação do que trata o concurso de crimes. Quando o sujeito pratica em um só contexto vários crimes. Lindenberg Alves era um garoto lá de São Paulo que ele se apaixonou pela menina Eloá, só que ela, vendo a agressividade dele, o comportamento dele, não deixou de o admirar. E quando a pessoa deixa de admirar a outra, não tem como permanecer um relacionamento. Não dá. Você tem que admirar a outra pessoa para você estar com ela. A partir do momento que você não admira, é o fim do relacionamento. Que triste fim. A Eloá decidiu dar um ponto final à relação. Só que o Lindenberg não aceitou. Não aceitou. Ele se armou e foi até a casa dela. No momento, ela estava fazendo uma atividade em grupo, trabalho de escola, com alguns amigos lá do condomínio. Ele entrou e manteve todos em cárcere. Ele restringiu a liberdade de todos que ali estavam com a arma de fogo apontada. E com muito ciúme dela, acreditando que todas as amigas
e lá tinha a Nayara, que era a melhor amiga dela, que ela tivesse tido participação em relação ao término do namoro, tivesse conversado com a Eloá para terminar o relacionamento. E o Lindenberg ficou lá, no local, constrangendo e privando a liberdade das pessoas. Quando a polícia cercou o local, ele, de vez em quando, ia até a janela e fazia disparos de arma de fogo. Fazia um disparo, saía, voltava, ia lá, efetuava outro disparo. O resultado vocês já sabem, a menina lá, ao final, foi morta por ele. A polícia prendeu o Lindenberg. E quando da condenação, olha aqui em que crimes o Lindenberg ele foi condenado. Agiu com desígnios autônomos. Desígnios autônomos, ele teve a intenção, o ânimos para cada um dos crimes, almejando dolosamente a produção de cada resultado. O homicídio de Eloá, um homicídio. 2 tentativas de homicídio, um homicídio. 2 tentativas de homicídio, uma contra a Nayara e o Antônio, que eram amiguinhos dela. 5 crimes de cárcere privado a todos os que lá estavam. Não é porque eram 5 pessoas que lá estavam e ele manteve as 5 em cárcere que é um só crime, um crime de cárcere privado. Não, são 5 crimes de cárcere privado. Cada pessoa é um bem jurídico tutelado pelo Estado, que tem que ser preservado, a sua liberdade. Se ele manteve cada pessoa privada de sua liberdade, são 5 crimes de cárcere privado. E 4 crimes, faltou dedo, e 4 crimes de disparo de arma de fogo. Cada vez que ele foi lá na janela e efetuou um disparo, entendeu-se que ele praticou um crime de disparo de arma de fogo. Autonomamente. Foi lá, quis praticar um crime? Quis. Qual é o crime que eu quero praticar? Disparo de arma de fogo. 1 hora depois, foi lá, outro disparo. Não é um único crime. São 4 crimes. Se em momentos distintos ele vem e dispara a arma, são crimes distintos. E aí o que o juiz fez? Ao final, condenou ele, individualizando a pena, descrevendo cada um dos crimes que ele praticou. E com cada uma dessas penas, a cada crime, que há individualização na dosimetria penal, nós vamos ver, começa lá pelo artigo 68. 68 você já tem o sistema trifásico. O juiz fez a soma de todas as penas, de todos os crimes, que ele condenou concretamente. E essas penas, elas totalizaram 98 anos e 10 meses de reclusão. 98 anos e 10 meses de reclusão. 98 anos e 10 meses de reclusão foi a pena total em concreto estabelecida para o Lindenberg pelos crimes. E o que nós vamos estudar é o quê? Concurso de crimes. Quando o sujeito, em um só contexto, em um só ato, ele vem e pratica vários crimes. E aí pode ser através de várias ações, por uma só ação. Vamos ver as classificações para entendermos se é em concurso material, se é em concurso formal, se é crime continuado, quando isso ocorre. Tiago quer fazer um questionamento? Fica à vontade, Tiago. Ô, professor, com licença. Mas nesse caso, então, não se aplica aquela questão
do crime meio, eliminando aquela do crime fim. E outra coisa também que eu tenho uma dúvida, professor, é que eu vi agora uma denúncia do Ministério Público em relação àquele caso daquele advogado que acabou matando aquela empresária, né? Foi aqui em Fortaleza, que ficou bem noticiado. Ano passado o Ministério Público não denunciou, né? Agora denunciou ele por feminicídio e colocou várias outras denúncias aqui, que eu estou até com aqui, ó, por lesão corporal também, por fraude processual e também por porte ilegal de arma de fogo. Eu queria saber se está justamente dentro aí dessa questão que o senhor está entrando agora e fazendo essa analogia com essa parte do crime meio com o crime fim, fazendo essa distinção. Eu queria entender bem, assim, né? Porque realmente foi até, acho que ontem, essa denúncia do Ministério Público, se eu não me engano, que eu vi aqui no Diário do Nordeste. Tiago, obrigado pela sua participação. Esse caso aí, ele teve muita repercussão e divergências acerca pelo próprio Ministério Público em denunciar ou não o promotor natural, o promotor que estava inicialmente com o caso, entendeu de não denunciar, pediu o arquivamento do inquérito, dizendo que ali era um suicídio, que não houve crime de homicídio, que era suicídio, então pediu para arquivar. Houve um recurso, e esse recurso foi para a Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral determinou que houvesse um novo promotor para o caso, a fim de denunciar pelo crime de quê? De homicídio, para que houvesse o andamento do processo criminal e que quem vai decidir é o júri popular. Crime doloso contra a vida, júri popular. O advogado tem uma imagem que ele dá um bufete, dá um murro na namorada na porta do condomínio. Isso é o que a imagem aparentemente mostra, que foi detectado pela perícia forense. A perícia forense escreveu um laudo dizendo que aquela imagem é compatível com um murro que ele dá na moça. E ele era o advogado dela em relação à herança, ao espólio lá do marido. O marido dela que foi vítima naquele acidente da Washington Soares, em que um carro alçou voo depois da rampa, e aí bateu lá com outros, e foi justamente o marido dela, à época, que foi a única vítima fatal desse crime, do episódio do trânsito. Ele agora foi, conforme você está citando, denunciado pela lesão corporal que ele deu lá na porta da casa dela, do condomínio, deu um murro, pronto, lesão corporal. O Ministério Público denunciou por isso. Denunciou por porte ilegal de arma de fogo, que ele não tinha porte da arma que ele estava. E de fraude processual, que ele mandou limpar a cena do crime, justamente que era para iludir a justiça. São crimes autônomos, que existem por si só. Uma coisa é você lesionar alguém. Ok. Ele queria lesionar ela? Lesionou. Nesse momento, ele lesionou para matar? Não. Ele não lesionou para matar. Ele lesionou porque ele queria agredir ela e agrediu. Se ele quisesse matar ela naquele momento, ele continuava lesionando. Não, ele naquele momento ele só teve ânimo
de lesionar. Portanto, um crime. Assim está entendendo agora o Ministério Público. Depois, em um outro momento, em um outro ânimos, com um ânimos renovado para a prática criminosa, ele vai e mata a moça. Matou a moça. Manda lavar tudo, lava tudo aí, lava sangue, vamos atrapalhar aqui a perícia para que ninguém venha aqui colher provas. Isso é um crime, é fraude processual. Você quer enganar a justiça. Com essa sua ação, você está praticando um crime. Então, ó, tem um crime de lesão, tem um crime da fraude, e ele, lá no apartamento, tinha essa e outras armas. Ele pegou essa arma só para matar ela? Não, não pegou essa arma só para matar ela. Ele já tinha essa arma, ele já vinha cometendo um crime, que era o quê? Porte ilegal de arma de fogo. Se eu estou passando lá e pego uma arma para atirar em você, eu não respondo por porte ilegal de arma de fogo. A arma é meio para chegar a um fim. Princípio da consunção. Mas se eu já tenho uma arma há tempos atrás, com a intenção de portar ilegalmente uma arma, eu respondo por esse crime. Então, são condutas autônomas. São condutas que, caso ele venha a ser julgado e condenado, ele terá a pena individualizada de cada um desses crimes. Cada um desses crimes. Namoro que começa mal, termina mal. Não é que o sujeito é advogado do espólio, é advogado, conheceu ela para fazer inventário, em detrimento da morte do marido, sabendo de todos os bens, todos os valores que ela possui, e vai namorar com a moça. Cadê a ética? Já começou errado. Se aproveitou da fragilidade da vítima, fragilidade do momento, se aproveitou. Poucos meses já estava enfurnado na casa dela, convivendo com o filho. Terrível. Quem mais sofreu ali foi a criança, que tinha ele ali em alta conta, já chamando ele de pai, e teve a mãe morta de forma trágica. Absoluta certeza é que ela não cometeu suicídio, porque ela não tinha motivo algum para cometer suicídio. Não que as pessoas que cometam suicídio elas possam vir a ter motivos, mas ela não deu indício algum de que pretendia intencionasse suicídio. Quem se suicida não se suicida dessa forma, da maneira como foi. Longe disso. Todos os casos que eu acompanhei até hoje, relacionados a suicídio, o suicida ele não faz da forma que aconteceu ali. Não faz. De jeito nenhum. Então, tomara que seja feita justiça nesse caso e que ele tenha a pena justa e merecida pelo que fez. Mas é minha opinião e meu pensamento em relação a isso, porque quem estava lá é que realmente sabe do que aconteceu. E quando ele for julgado, o juiz bota lá, em concurso, material de crimes, ele vai especificar todos esses crimes que foram perpetrados por ele. Vamos aí. Concurso material ou real. Quando ele diz concurso material ou real,
que é sinônimo de concurso material, ele já está dando a dica. Real. Por que real? Porque é o único que realmente existe. Os demais são por ficção jurídica, invenção do legislador. Isso não existe. Os outros não existem. O que existe, de fato, é o concurso material. Vamos inventar outra coisa aqui para minorar a pena, para diminuir a pena do indivíduo. É isso que o legislador vai fazer em relação ao concurso formal e o crime continuado. Para o concurso material ou real, não. O legislador, ele traz o que realmente existe, e aí, cada crime que for perpetrado, a cada um haverá o somatório de penas. É o cúmulo material. Vamos aí ao artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. O concurso material ou real, que é o que realmente existe, a cada crime que você vai praticando, né, diante mais de uma ação ou uma só ação, mas que você quis todos esses crimes de forma autônoma, com ânimos de praticar cada um desses crimes, sendo eles idênticos ou não, pode ser um furto, pode ser um estupro, pode ser um homicídio, você praticou vários crimes, pode ser o tiro, disparo de arma de fogo, pode ser o cárcere privado, pode ser o homicídio tentado, o homicídio consumado. Então, vários crimes. Mais de um crime e sendo idênticos ou não. Cumulativamente. Penas são somadas. Cúmulo material de penas. Penas sendo somadas. Primeiro, as de reclusão, que são as mais graves, onde o regime nós ainda vamos estudar essa distinção entre reclusão e detenção. Reclusão, os crimes mais graves, detenção, os crimes menos graves. Reclusão pode iniciar em regime de cumprimento de pena no regime fechado, aí vem para o semiaberto e até chegar ao aberto. No de detenção, ele inicia em regime semiaberto até chegar ao aberto. Inicia em regime semiaberto até chegar ao aberto. Os crimes mais graves são punidos com pena de reclusão, os crimes menos graves punidos com detenção. É apenas uma forma de graduar a gravidade em relação a cada crime. Os mais graves são punidos com reclusão e os menos graves com detenção. Como o cumprimento de pena mais grave de reclusão, vamos primeiro executar os crimes que foram punidos aqui pelo julgador com reclusão. Depois a gente passa a punir os que foram punidos com detenção. O exemplo aí é do Christian Cravinhos, que matou ele, o Daniel e o Christian Cravinhos, irmãos, que mataram o casal Marisa e Manfred von Richthofen, pais da Susana von Richthofen. O Christian, identificar só a conduta do Christian, a individualização da pena, cada pessoa responde pelo que fez. O juiz individualiza. Vamos dar aqui a pena agora, vou dar a pena aqui da Suzane, agora do Christian, agora do Daniel. Então, para o Christian, olha o que aconteceu aqui com a situação do Christian. O Christian praticou 2 homicídios, autor de um e participação em relação a outro crime, porque ele ajudou na empreitada criminosa. Então, artigo 29. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a este condenado na medida de sua culpabilidade. Como ele quis esse crime e o outro também, vão responder por conta das ações que praticaram. Então, praticou 2 homicídios, o Christian, ações dirigidas contra vítimas diferentes, em circunstâncias diversas. Autor direto do homicídio de Marísia
e partícipe no de Manfred von Richthofen. Também praticou os crimes de fraude processual, quando ele tirou, arrancou livro, jogou as coisas no chão para simular que, na verdade, ali tinha havido um latrocínio, e não o era. Na verdade, era homicídio, mas por esse crime, por tentar enganar a justiça, é o crime de fraude processual. E crime de furto. Furto como furto? Ele, depois que começou a jogar as coisas, identificou lá dólares e euros. E aí ele subtraiu esse dinheiro. E a Suzane? A Suzane era dona de tudo. Ela não precisava de dinheiro nenhum ali, tudo era dela. Ele não. O Christian pegou o dinheiro, botou no bolso. No outro dia estava comprando uma moto para ele, que fez com que a polícia logo o prendesse. Então ele foi condenado por esses crimes. Pena total de 38 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Em concurso material, houve a soma de cada um desses crimes. Concurso material ou real.